Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula, terceira e última parte da aula agora para a gente, brackets autoligados. A gente falou a primeira parte, falamos as segundas partes. Não tente pegar a aula daqui para frente, é muito importante olhar a primeira parte, onde a gente fala sobre como é importante conhecer como se comporta o atrito, como funciona o atrito na ortodontia, principalmente na mecânica de brackets autoligados. Na segunda parte, a gente fala um pouco também de como se você escolher o tipo de brackets que quer usar, se você quer ele passivo ou se você quer interativo. É muito importante quando você for escolher o seu produto, o material que você vai usar, você saber que tipo de bracket você vai usar e principalmente depois o uso dos stops. Né? Muita gente fala que stop serve para um monte de coisa. Realmente stop é muito útil para um monte de função, mas na minha opinião ele tem duas funções básicas. Eu uso ele basicamente para poder manter o fio ele não correr para lá e para cá e não machucar o seu paciente, para deslizar para a distal mesial e não machucar seu paciente, ou uso o stop para fazer um arco de avanço com muita simplicidade e muita eficiência, que está na parte 2 da aula. Parte 3 da aula a gente inicia falando sobre a sequência de fios. O que é importante isso? Se você usar a sequência de fios que você usa dos brackets convencionais, você pega a sequência normal de consultório, que você utiliza com brackets convencionais, e você aplicar essa sequência nos brackets autoligados, esse resultado não vai ser bom. É muito importante entender que os brackets autoligados eles se comportam diferente do convencional a partir do momento que o elemento de ligação não é o elastique, ele é um clipe. Então, quando você tem um clipe ligando em vez da borrachinha, do elastique, muda o comportamento de como seu fio ali nivela seus dentes. Como eu vou entender isso, Pedro Paulo? É simples. A borrachinha ela puxa o fio para o fundo do slot. O clipe não faz isso, principalmente em fios finos. Então esse comportamento de puxar o fio para o fundo do slot, ele permite um alinhamento e nivelamento mais fácil, coisa que o autoligado não faz. Mas ele alinha melhor. Sim, mas para alinhar melhor, nesses casos de apiamento, onde você não quer protusão, a gente abordou isso muito na parte 1 e 2 da aula, você tem que usar uma sequência de diferentes fios para poder usar essa máxima eficiência possível com brackets autoligados. Tá legal? Vamos lá então, os fios. Qual fio eu vou usar? Qual fio faz menos força? Gente, 1 kg de chumbo é igual a 1 kg de algodão. Quem faz a força não é só o fio, é você também. Quando você pega um fio muito bom, uma marca muito boa, com uma resiliência muito alta, o fio... Nossa, esse fio é excelente. Você faz aquela deflexão enorme no fio, leva o fio no apiamento severo, você está causando uma alta deflexão que vai gerar uma alta força. Então é importante você entender que mesmo escolhendo fios de excelente qualidade, se você não tomar alguns cuidados de evitar esse excesso de deflexão, como a gente fala na parte 1 da aula, criar um notching, você vai gerar força excessiva e vai gerar efeitos colaterais indesejados na sua ortodontia. Então é muito importante, não fica muito apegado à tabelinha de força. Você como profissional sabe, se o apiamento é severo, você deve estar com um fio fino ali. Se o apiamento é moderado para leve, você pode usar um fio um pouco mais grosso. Né? O fio fino eu falo assim, apiamento é severo? Um fio 12. É moderado? Um 14, um 16. É apiamento leve? É um 16. Quanto tempo eu fico? Não sei quanto tempo você fica com cada fio. Isso é muito importante. O tempo de cada fio depende do apiamento. Um apiamento severo vai ficar um fio 12 até esse apiamento severo se tornar um apiamento leve, moderado. Se ficou moderado ou leve, você pode passar para um fio 14. Né? Se ficou leve para um fio 16. Então, apiamento severo, fio 12. Quanto tempo? Até ficar moderado. Ah, ficou moderado. Ficou bem moderado? Bota um 14, então um 16. Ficou leve? Bota um 16. Tá? Então, o tempo de você ficar com fio não depende do fio, não depende de tempo, não. Depende de como está o seu apiamento, como está respondendo o seu apiamento. Tá legal? E tem essa dúvida, o que fica eu vou usar, o Cooper Night Tie ou Night Tie Thermo? Né? Os dois fios são excelentes fios. Os dois fios têm um comportamento muito bom clinicamente. Não existe diferença clínica entre um e o outro. Tecnologicamente falando, o fio de Cooper Night Tie, ele tem uma deflexão, com a mesma deflexão, você pegou um fio, você defletiu ele. Defletiu esse fio 1 milímetro. Ele vai gerar força X. Se você vai pegar um fio de Cooper Night Tie e defletir 1 milímetro também, se for um Cooper Night Tie de boa qualidade, de bons fabricantes, vai pegar esse fio Night Tie, de Cooper Night Tie fabricado aí em qualquer lugar não, que não adianta nada. Então um Cooper Night Tie de altíssima qualidade, ele vai ter uma performance de liberar menos força do que um Night Tie com a mesma deflexão. Então um Cooper Night Tie
com a mesma quantidade de deflexão que o Naitai termo, o Naitai convencional, vai provocar menos força. Então é um fio que ele produz menos força com a mesma quantidade de deflexão. Então ele é um fio superior tecnologicamente. Não quer dizer que você é obrigado a usá-lo. Você vai usar um fio Naitai termo e vai defletir um pouco menos e ponto final, vai dar tudo certo sua mecânica. Então, eu devo usar o Cooper Naitai? Usa se você quiser. Quando o Cooper Naitai tiver o mesmo valor do Naitai termo ou do Naitai, não justifica você usar um fio inferior tendo um fio superior pelo mesmo preço. Agora, se você usar o Cooper Naitai hoje, que um Cooper Naitai hoje bom, ele tem um preço muito diferente de um Naitai normal, tem, tá? Ah, mas tem um fabricante tal que é o mesmo preço. Não é um Cooper Naitai de altíssima qualidade, você tem que entender isso. Então, quando eu falo em comprar fios de altíssima qualidade, você vai estar pagando hoje, nos dias de hoje, em torno de R$10 o fio. Não é a dezena, é R$10 por fio. No mínimo, um fio de boa qualidade é R$10 um fio. Tá? Então, aí um fio normal. Um fio normal, você sabe se são essas marcas normais aí para vocês, tá legal? Então, não vou falar fio comum, qualquer um serve. Fio de altíssima qualidade, altíssima performance, que em laboratórios mostram resultados muito bons, porque na boca não se comprovou nada ainda, são mais caros que o normal, tá bom? O que você acha, Paulo, se na boca não comprovou nada? É aquela famosa frase, né? A ausência de evidência não é evidência de ausência. Então, eu não sei. Se fosse em mim e eu tivesse uma doença periodontal avançada, ou tivesse um caso com uma perda óssea maior no dente, lesões cervicais, eu usaria em mim um fio de altíssima qualidade. Então eu uso nos meus pacientes um fio de altíssima qualidade. Ah, mas não tem comprovação científica. Eu sei que não tem. Mas entre gastar um pouco mais e ter uma certeza que eu estou aplicando a força um pouco mais baixa e pacientes precisam dessa força um pouco mais leve, e achar que não tanto faz, eu prefiro arriscar e gastar um pouquinho mais. Então a minha conduta é, em casos de pacientes com perda óssea, lesão cervical, restauração gengival, onde eu acho que uma força mais leve traria benefício ou pelo menos preservaria a biologia do meu paciente, eu vou usar fios de altíssima qualidade. Eu geralmente uso fios Naitai termo da Unitec, que é da 3M, eu gosto dessa marca, eu tenho fácil acesso a esses produtos. Aqui na minha cidade eu consigo comprar isso com facilidade. Cooper Naitai já é um pouco mais difícil de comprar, mas é uma marca boa também. Você comprar Cooper Naitai já é uma marca de qualidade, funciona muito bem também. Eu prefiro usar os fios da Unitec. Unitec, gente, a 3M de Naitai termo, tá bom? O que é importante quando eu escolho um fio, Pedro Paulo? Quando eu vou escolher um fio, que ele tem que ter resiliência. O que é isso? A capacidade de deformar e voltar ao normal de novo. Se o fio de Naitai que você usa, o fio termoativado que você usa, ou o Cooper Naitai que você usa, você deforma ele e não volta mais, como é que ele vai alinhar? Porque como é que funciona o alinhamento? Você tem um dente apinhado, você enfia esse fio no dente, o fio vai querer retornar à posição normal de novo, por ter resiliência, o fio vai voltar à posição original dele de novo e vai trazer o dente junto que está preso a ele, via amarrilho metálico, via ligadura elástica ou via o clipe. Então, quando você faz a deflexão no fio, o fio vai querer voltar à posição original dele e vai trazer o dente com ele, se tiver espaço para o dente. Se não tiver, vai protuir. Se você não quiser protuir, você vai ter que desgastar, senão vai protuir. Tá bom? Então tem que ter resiliência. Pegou um fio dental, você dobra ele, fica dobrado lá de Naitai, não vai funcionar bem esse fio seu. Ah, mas o meu é termoativado, ele funciona, sei lá, com 27 graus, 26 graus, tem 28 graus, depende do fabricante de cada um de vocês aí, 30 graus, sei lá. Testa antes, tá, gente? Tem muito fio que fala que é termoativado e que não é nada, tá? Não vai funcionar, não vai defletir, a força é muito leve, você vai perder tempo de tratamento, vai atrasar o seu tratamento. Então, escolham fios bons, de marcas confiáveis, que os resultados vão ser bons, tá? Ah, e aí, Pedro Paulo, eu vi já de autoligados, um professor falando que usar o Cooper Naitai é interessante que a força é tão leve que ele forma osso. Bom, tem gente que acredita em Papai Noel, tem gente que acredita em Saci Pererê, então você acredita o que você quiser, né? Não existe comprovação científica de que Cooper Naitai forma osso, né? Existe uma comprovação científica que, quando você causa um processo inflamatório, o movimento ortodôntico é um processo inflamatório, isso existe principalmente em pesquisas com animais, em regiões que têm trauma, você estimula a formação de osso naquela região. Então existe uma neoformação de osso naquela região, só que a partir do momento que você remove aquele trauma, remove o processo inflamatório, esse osso remove também. Então, hoje em dia não é recomendado você achar que você vai expandir, jogar osso para dentes para vestibular e vai formar um osso novo. Isso não vai acontecer. A chance de causar um dano biológico para o paciente é muito grande, tá legal? E quando falam isso, porque você tem que entender que a bioadaptação transversal é um milagre da osteossíntese. O segredo do autoligado é porque ele estimula a formação de oxigênio pela vibração dos fios. Gente, nada disso tem comprovação científica. Dificilmente vai ser comprovado. Tem muito marketing envolvido. A minha opinião,
O autoligado realmente ele possui umas características mecânicas por ter baixo atrito muito boas. Biológicas não. Então o autoligado ele não tem características biológicas, ele não transforma a sua biologia, ele não muda você como ser humano. Ele muda a sua resposta mecânica sobre a mesma força por ter menores efeitos colaterais, tem menos atrito, ele permite movimentos de expansão em fios finos, não porque a força é leve, é porque não tem atrito, então o fio pode correr e pode expandir, pode alinhar e pode protuir com menos efeitos colaterais. Então a questão não é biologicamente o seu osso mudou, o seu vaso sanguíneo mudou, o seu ligamento mudou, não é isso, é mecanicamente a remoção do atrito promove um tipo de movimento diferente, tá? Melhor às vezes, pior às vezes, eu vou qualificar ele como diferente, tá? Diferente. É pior para retração e controle de torque. É melhor para expansão, com fios finos. Não é porque expande mais. Ele expande com menos efeitos colaterais e expande com fios finos. Você consegue iniciar uma expansão com alto ligado com fio 16 na Itai. Ele consegue expandir com esse fio. No convencional você não consegue expandir quase nada nesse fio. Mudar um formato de ar com fio 16 na Itai, tá legal? Com aço talvez, tá? E aí, reafirmando o que eu falei para vocês, de que expansão, que o autoligado não causa formação de osso, tem esse artigo aqui do American Journal de 2014, já tem 5 anos, já 6 anos já esse artigo. O que fizeram? Pegaram e fizeram expansão com fios de Cooper-Haitai, tá? Com forças leves a moderadas. As expansões foram feitas em torno de mais ou menos de 3,5 mm de movimento, tá? Com fios redondos, sem controle de torque nenhum. E olha só que importante, olha aqui nessa imagem aqui. Aqui é o experimento, aqui é o grupo controle. No experimento, foi feito em cachorros, isso não pode fazer em gente, tá? Comitê de ética não vai aprovar. Você pega e fala assim, olha, vou pegar uma pesquisa onde vou jogar as raízes para fora da cortical vestibular e quero ver se forma osso ou não. Ela não vai permitir isso. Porque se não formar, você causou um dano ao paciente. Então faz isso em animais, tá? Aqui foi feito em cachorro. Voltando para o quadro azul aqui, olha. Grupo experimental e grupo controle. Grupo controle não fez nada. Grupo experimental, olha só a cervical de todo, compara um com o outro. Olha a cervical desse dente aqui, daqui, ó, o cachorro C. Olha a quantidade de perda de osso cervical que aconteceu em animais quando você joga os dentes para fora do arco sem osso. Você atravessa a cortical vestibular. Por ser uma inclinação de coroa para vestibular, você perde mais osso na cervical do que no ápice. Então você inclinou para vestibular, você consome o osso na cervical do dente e causa perda óssea, que é uma perda biológica. Então você não pode expandir casos normais. Você tem que expandir casos contraídos. Se o caso está contraído, tem uma boa borda ou ala, você pode expandir. Se o caso está normal, está perfeito, você quer expandir porque não tem espaço para poder encaixar os dentes, extrai ou desgasta. Você não vai expandir jogar para fora do arco. E lembrar que os dentes têm toques negativos. Não vai botar os dentes positivos. Ah, mas eu não gosto de extrair. Eu tenho pena de dar premolar. Não, você não tem pena. Você tem medo. Quando você fala que você não extrai porque você tem pena, você extrai porque você tem medo. E é importante ter medo. Você tem que ter medo para evitar de fazer besteira no consultório, né? Porque o salva-vidas que não tem medo, ele morre afogado. O bombeiro que não tem medo morre queimado. Você que é ortodontista que não tem medo, você vai tomar decisões irresponsáveis no consultório. Então é importante ter medo. Mas quando você tem qualificação e estudo, você troca o medo por confiança. Fala, não, eu estou tomando decisão baseada em conhecimento, em experiência clínica, e tem que extrair esse dente, porque a expansão excessiva causa um dano também. A extração é um preço biológico? É um preço biológico, perder 2 dentes que estavam na boca, às vezes totalmente rígidos, mas para ter um ganho melhor. Os dentes vão encaixar na arcada, a posição vai ficar melhor, ficar mais estável ao final. Então tem que entender que é importante extrair também na ortodontia. Não tem radicalismo, não extraio nunca, extraio sempre. É normal, as extrações fazem parte da terapia ortodôntica, tá legal? Então, voltando aqui ao artigo, comprovado que expansão, principalmente em casos que não precisam de expansão, quer dizer, casos onde os dentes já estão normais, você fazer expansão exagerada, você vai fazer perda de ossos. Nem foi exagerada, hein, gente? Foi força leve, com fio de Copenhagen, respeitando intervalos de 8 semanas. Então, sabe, não foi uma assim, vamos botar... Não, foi tudo controladinho. Na American Journal publicado. Tá? Quem quiser o artigo, olha aí. Paulo, estou pensando em vestibularizar dentes. Eu posso vestibularizar dentes? Você pode. A expansão é jogar dentes para vestibular. A protusão é jogar dente vestibular. Se você vai jogar dente para vestibular, uma coisa tem na sua cabeça. Tem que ter osso. Se você vai empurrar dentes para fora, tem que ter osso na região. Como é que eu sei disso? Borda o ala. Estudem o que é borda o ala, dê uma olhada no que é borda o ala. A borda o ala é uma excelente referência para você, para ver se você pode fazer expansão nesse caso seu.
Pega o modelo de gesso, avalia a visão oclusal, se existe a borda ou ala, que é a distância da face vestibular do dente até a parte gengival desse mesmo dente, tá? Então estudem isso, o Dr. Andrews fala sobre isso no artigo dele, é muito importante expedir a borda ou ala, tem que ter osso. Se você tem uma sínfise muito fina, sem nada na vestibular do dente, você planeja vestibular, você vestibularizar esses dentes, você está planejando jogar os dentes para fora do osso. Se não tem borda ou ala e você planejou expansão, é para fora do osso, você está causando um dano biológico ao seu paciente. Tá legal? Então aqui algumas sínfises. Repara uma síntese como essa aqui, muito fina, muito fina. Olha uma síntese boa, como essa aqui, uma largura. Ó. Olha só, a síntese não se olha. Isso aqui, hipogônio, é aqui, ó, onde está inserido o dente. Essa largura da síntese aqui, ó, é importante para mim, tá? Então, cuidado principalmente com sínteses muito finas, né? Onde você não tem espaço para poder vestibularizar dentes. Tá legal? Aqui, ó, o caso de uma síntese como essa, né? Se você ficar tentando vestibularizar isso, vai acontecer isso. Quando você pega um dente, você força um dente com uma posição que não é para ele, você tenta forçar a situação, nesse caso, tenta compensar uma classe 3, retroinclinando o dente, o que acontece é isso, olha só, para fora do osso. Ou isso aqui, ó, né? Aqui é vestibular, não existe nem vestibular óssea mais, de tanto foi avançado. Aqui perdeu o osso na cervical, perdeu o osso também na apical. Fenestrou para o vestibular na cervical e para o palatina na lingual, de tanto que foi avançado esse caso. Então, muito cuidado nesses casos de pegar um consultório, porque esse tipo de movimento ortodôntico, ele é patológico para o seu paciente, você causa um dano a ele, tá bom? Então vamos lá, Paulo, não entendi nada. Que fio que eu vou escolher? Fio de Naitai ou Cooper Naitai Termo, então? Essa decisão, ela não é minha, ela é sua. Né? Então quem escolhe o fio é você. A decisão é sua desse fio. Escolha um fio de boa qualidade. É o que eu te falo, é isso. Escolha um fio de uma marca confiável para você, que você pode usar. Mas no meu caso é muito simples. Gente, caso simples, tudo funciona. Qualquer fio funciona, qualquer aparelho funciona. Se você tem qualificação técnica e você cola bem, vai funcionar. Eu estou falando para casos complexos. Quanto mais complexo for o seu caso, melhor for o seu produto, mais fácil e mais eficiente e mais rápido vai ser seu resultado. Então, o grau de escolha do aparelho, do produto, do fio, ele está diretamente relacionado com o grau de complexidade do seu caso. Tá? Você pegar um caso simples, um fio simples, falar, mas deu certo. Sim, caso simples dá certo quase tudo, dá certo tudo que você imaginar, até com o dedo você alinha o dente, se quiser, né? Ficar pressionando o dente inteiro, vai alinhar seu dente. Então, em casos complexos, são pequenas coisas feitas um pouco melhor, é o sucesso. E pequenas coisas feitas um pouco pior, é o fracasso. Então, pega um bracket um pouquinho pior, pega um fio um pouquinho pior. O paciente é um pouquinho menos colaborador. Você está inseguro nesse caso. O planejamento faltou um pouquinho aqui. Não desgastou, no final vira uma bomba. Esse caso com 6, 8 meses, você olha para o que eu faço agora? São pequenas decisões feitas um pouco pior. Então, tome decisões um pouco melhores. Caso de perda óssea, apiamento severo, pacientes complexos, com ressangival, usem fios de boa qualidade, tá, nos seus pacientes aí. Beleza? Uma dica clínica para alinhamento e nivelamento. Uma coisa importante, mesmo usando brackets autoligados, eu vou recomendar para vocês para não passar o fio nesses dentes apinhados como esse aqui. Ó. Não faz isso, não vem e passa aqui. Mas eu vi no Instagram, eu sei que você não faz isso. Porque quando você faz essa deflexão, você pega o fio aqui e você coloca o fio nesse apinhamento que você faz isso aqui com o seu fio, ó, essa quantidade de força que você gerou, que você não sabe isso direito. Por mais seu fio seja de boa qualidade, não faz isso. Então, sempre que tiver um dente fora do arco, desde o primeiro fio, coloque uma mola. No fio fino, no fio 12, no fio 14, bota a mola passiva, sem força nenhuma, só para manter esse espaço. À medida que você vai aumentando o fio, passa para o fio 16, vai botando um pouco mais de força nessa mola para ganhar esse espaço para nivelar seu dente. Então, não passe o fio ali, mas eu uso um stop para poder empurrar os dentes. Não faz isso, usa a molinha tradicional. Em fios mais finos, a mola é passiva. Se você não colocar a mola ali, o que acontece é que esses dentes vizinhos, ó, esse dente aqui caminha para esse espaço aqui, ó, e esse dente aqui caminha para esse espaço aqui, esse espaço fecha. Esse dente vem mais para lingual ainda, então você tem que botar uma mola para poder manter esse espaço, para você pelo menos não perder esse espaço e ir trabalhando com o tempo, tá legal? Reparem aí, ó, o movimento legal, o alinhamento acontecendo. Então, olha, antes você vai alinhando, nivelando, chegou num ponto que tem um espaço para desgastando os dentes vizinhos, tem espaço para encaixar no arco, você passa um sobrefio, aqui, ó, tá vendo 2 fios passando, ó, né, que é o tandem art, que a gente chama, passa os 2 fios ali e nivela, tá legal? Então tá aqui de novo, olha, um lateral lingualizado, outro caso, bota a mola primeiro, trabalha alinhando, nivelando, para depois vocês puxarem o dente pro lugar, tá bom? Você falou que a sequência de fios é diferente do autoligados para o convencional, né? Sim, ele é.
E a minha sequência é a seguinte. A primeira sequência é a tradicional. Então deixa eu botar. Essa aqui não é a sequência que eu uso, tá? Essa aqui é a sequência tradicional. Como é que funciona a sequência tradicional? Você usa um 14 Kupernaitai, 16 Kupernaitai, 14 por... Vamos entender agora. 14 por 25. Esse 14 por 25 é um fio diferente. 14 por 25. 16 por 25. Diferente também. Você está acostumado com 16 por 22, 16 por 25 e um 18 por 25. O que é importante no autoligado? Esses dois fios aqui. Por que o autoligado tem esses fios 14 por 25 e 16 por 25 que geralmente não estão presentes na ortodontia tradicional? Então, quando você tem uma ortodontia tradicional, você normalmente tem a caneta normal, você tem os fios normais, você não tem esses fios 14 por 25. Né? Então, em uma ortodontia tradicional, você tem um 14 Naitai, um 16 Naitai, um 18 Naitai, 16, 22 Naitai, 17, 25. Você vai ser tem 18 de aço, 20. No autoligados, entra esses fios por 25, 14 por 25, 16 por 25. Por que de usar esses fios nos brackets autoligados? Então vamos entender o primeiro processo. Quando você enfia o fio fino no bracket autoligado, você fecha o clipe, esse fio tem essa liberdade aqui dentro dele, porque não tem a borrachinha puxando esse fio para o fundo do slot e prendendo e dá para ele não mexer ali. Então vamos entender essa imagem. Reparem aqui que interessante, olha. Reparem nessa região aqui, o fio não está indo até o fundo do slot. Aqui também não. Se esse fio não é empurrado para dentro, quando ele volta, ele gira o dente. Se você não consegue empurrar ele para dentro e fica para fora, ele nunca vai girar esse dente. Então esse dente só vai girar se você conseguir empurrar esse fio para o fundo do slot. Então, como é que eu faço para isso acontecer num bracket autoligado? Já que eu não tenho borrachinha, vou ter que fazer amarrilho metálico, então, porque eu tenho um caso igual esse que está falando aqui, ó. E está parado lá um tempão já e não anda nada, no caso não está andando. Sim, porque para corrigir esse apiamento, que é o apiamento moderado no autoligado, você tem que usar outro tipo de fio, que pode ser o 14 por 25, pode ser o 16 por 25, ou pode ser o que eu uso no meu consultório hoje, tá? Então, qual é a minha sequência de fios para os casos de autoligados? Então, vamos lá, então. Minha sequência é essa aqui. Eu uso um fio 12 Naitai quando o apiamento é severo. Então, se o paciente começa no consultório com apiamento severo, eu uso um 12 Naitai. Se o apiamento chega para mim moderado, eu uso um 14 Naitai de início. Se chega o apiamento muito leve, eu já uso um 16 Naitai termo, tá bom? Então, quando que eu uso 12, 14 ou 16? Geralmente 12 somente para casos de apiamento severo, 14 apiamento moderado e 16 apiamentos leves. Geralmente o paciente, primeiro fio, bota um fio 12 sempre, para evitar desconforto inicial muito grande no paciente, tá legal? Mas assim, se o paciente tem um apiamento muito leve, eu boto um 12, na consulta seguinte já mudo para um 16 já, que é o fio que vai alinhar esse para mim. E aí vamos entender, tem uma coisa nova aqui, que são esses dois fios. Na minha mecânica autoligados, eu uso o tandem arc, ou sobrefio, tandem arc que chama, que é usar o fio 16 mais um fio 14, são dois fios simultaneamente no mesmo slot. Então você encaixa o 16 por baixo, esse fio 16 vai de molar a molar, e vou com 14 por cima. Esse fio 14 vai de segundo pré, ele não entra no tubo do molar, tá? Então eu boto um fio 14, desculpa, eu boto o fio 16 primeiro por baixo e o 14 por cima. Você pode usar dois fios 14 também, tá? Eu recomendo que você, em vez de você usar o 16 mais o 14, você usar o 14 mais o 14 quando você usa brackets estéticos, onde o clipe ele é cerâmico. Porque com esse fio 16 mais o 14 dá 30. O seu slot tem 28, então ele fica na diagonal e faz uma pressão bem grande. Essa pressão grande preenche o slot, gira o dente rapidinho, fica perfeito o alinhamento para vocês. Num clipe cerâmico, essa pressão pode ser forte demais e pode ajudar a fraturar esse clipe. Então eu recomendo, se você estiver usando um bracket estético, totalmente estético autoligado, use o 14 mais o 14. Se é metálico, pode usar o 16 mais o 14, tá legal? Um dos fios, no caso o 16, que é o mais grosso, vai até o molar. O segundo fio que vem por cima, que é o 14, que seria, vai de pré a pré. Então o fio 16 de molar a molar, o segundo fio 14 vai só de pré a pré. Se usar dois 14, o primeiro fio 14 até o molar, o segundo fio 14, segundo pré, tá? Depois disso eu vou para o fio Naitai 19 por 25, para aqui, para preparar para entrar para o aço, que é o fio que eu trabalho. Então eu faço fechamento de espaço, 25 de aço, eu faço elástico classe 2, elástico classe 3. Todas as minhas mecânicas sagitais, quer dizer, anteroposteriores, são feitas no fio de aço, 19 por 25, tá legal? Então por que esse fio 16 mais 14? Agora você vai entender bem direitinho essa animação aqui, ó. Então vamos entender. Num bracket tradicional, aqui, ó, vamos pensar aqui, ó, num autoligado. Eu botei um fio fino lá, ele tem essa liberdade, ele fica solto ali dentro. O slot é grande para ele.
No bracket convencional, quando eu boto uma borrachinha, ela puxa ele para mim e ele gira esse dente. Eu consigo pegar um fio que está fora e encaixar para mim. Quando o fio volta, eu giro para o lugar. No autoligado, não tem essa borrachinha. Então, o que a gente faz? Ou você bota um fio 16 por 25 ou 14 por 25, são fios que eu não gosto de usar porque é difícil o acesso, difícil de comprar, mas você consegue comprar com facilidade, funciona muito bem esses fios, tá? Eu coloco 2 fios, um 14, um 16 no fundo e mais um 14 em cima. Quando eu preencho todo esse slot, eu botei o fio aqui, botei outro por cima e enfiei, esses vão querer voltar ao normal e vão alinhar e nivelar. Então vai dar o mesmo efeito para vocês, só que sem borrachinha nenhuma e com abaixo atrito, tá legal? Mas e a força, para o Paulo? A força também é leve, são fios leves, a deflexão também é leve dele, tá legal? Então, funciona muito bem, dá muito resultado. De novo, se você está usando um bracket estético com clipe de cerâmico, eu recomendo que você use 14 mais 14 e não 16 mais 16, tá legal? O nome desse fio chama Tandem Art, tá bom? Ou arco tandem, ou tandem art, tá bom? Tandem em inglês é um à frente do outro, um sobre o outro, tá? Um na frente do outro, tá bom? Mostrando para vocês a foto, repare para vocês verem direitinho aqui a foto, né? Vou voltar. Aqui a foto, um fio sobre o outro, ó, tá? Os dois fios juntos, tá? É super tranquilo e é muito interessante que eu chamo esse tandem art do fio da verdade. Colocou esse fio, deu 60 dias, 90 dias no máximo, seu caso não está perfeitamente alinhado, nivelado, você colou errado, pode recolar. Esse fio coloca os seus dentes perfeitamente no lugar. Mas não está alinhando. Se não está alinhando, é porque não tem espaço. Então você está tentando uma coisa impossível. Ou você cria espaço para esse dente alinhar, ou ele vai protuir demais, quer dizer, ou você colou errado. Então assim, deu 60 dias aí de tandem art, botou os dois fios lá, o 16 mais o 14. Seu caso continua apinhado, ou você colou errado, ou não tem espaço para o dente alinhar. Você tem que desgastar ou extrair, você não está extraindo seu caso. Então, cuidado com isso. É um fio que ele é muito eficiente para alinhar e nivelar. Em casos normais, com 60 dias, seu dente está perfeitamente alinhado e nivelado já. Tá bom? Então, de novo, voltando à minha sequência clínica, essa aqui é 12 Naitai, 14 Naitai termo, 16 Naitai termo, para autoligados, tá, gente? 16 mais 14 Naitai termo, que é o Tandem Art, que são os dois fios juntos, tá? 1925 Naitai termo, 1925 de aço. A único ressalvo aqui, se o bracket é estético, com clipe cerâmico, coloque 14 mais 14, tá bom? Então vamos lá. Para que servem esses fios aqui? Alinhar e nivelar. 12, 14, 16, alinhamento e nivelamento inicial. Então, se é um mapeamento severo, mantém o fio 12. Se passou para moderado, bota o 14. Se está no mapeamento leve, passa para o 16, já passa para o tandem logo depois, tá? Para os dois fios. Então tá aqui, ó. Tandem arc, ou fio da verdade, alinhamento final. É para refinar o seu alinhamento e nivelamento. Aquele pouquinho que falta, coloca esses dois fios, espera aí 30, 60 dias, no máximo 90 dias, vai estar perfeitamente alinhado o seu caso nivelado. Não tá. Meu caso está desalinhado, está desangulado, tem algo errado com sua colagem, pode recolar nesse momento, já recola logo. Nem evolui fio não, tá bom? Para que serve o meu fio Naitai termo, 16 Naitai termo, tá? Esse fio serve basicamente para poder permitir a migração para o fio de aço com menos força. Então, para você não sair do tandem, que são dois fios redondos, para um fio de aço retangular direto, passa para o 1925 Naitai termo, principalmente para alinhar os segundos molares, tá? Porque o segundo molar é um dente difícil de alinhar, difícil de defletir ali, passa o fio Naitai termo 1925 para depois entrar no fio de aço e fazer só mecânica, tá legal? Então, o fio de aço, toda a mecânica de movimento antes e posterior, quer dizer, elástico, fechamento de espaço, cristalização. Ou você vai fazer no 1925, ou você vai fazer no 17 por 25 de aço, tá bom? São fios de altíssimo polimento para permitir um ótimo deslize dos seus casos. Eu finalizo meus casos, uma coisa muito pessoal minha, eu gosto muito de finalizar com esse fio aqui, que é o fio braided, que é um fio trançado retangular, né? É um fio 1925 trançado. Todos os meus encaixes verticais, então que a finalização bonita de encaixar os dentes ao final do tratamento, fechar a mordida ao final do tratamento, eu adoro usar esse fio, que é um fio braided, tá? Então eu uso muito, então usei o fio de aço ali, nivelei, encaixei em classe 1, tá tudo lindo no meu caso, falta só intercuspidar um pouco melhor, eu passo para esse fio braided, uso meus elásticos, faço a intercuspidação e removo o aparelho, tá legal? Então é o meu fio final de intercuspidação, é mais para fecho vertical, para extruir dentes e encaixar os dentes na mordida, tá bom? Último detalhe da aula, parte 5, essa última parte da aula vai ficar mais longa um pouquinho, a terceira parte da aula, mas detalhe 5, são 5 detalhes. Último detalhe, levante de mordida ao build-up. É muito importante entender essa ferramenta, tá? Porque ela te proporciona uma série de facilidades na ortodontia. Um dos maiores problemas da ortodontia é colar os dentes inferiores sem que tenha toque nos brackets inferiores.
Se você, quando for colar os inferiores, tá dando toque, você começa a baixar, colar todos os seus brackets mais para cervical um pouco, quando você fez isso, você acabou de estragar a correção do seu curva de SPI. Então, se o seu caso tem mordida profunda, e você colou os brackets mais para cervical, ele vai terminar com mordida profunda. Porque quando você alinha e nivela os dentes, é que você planifica a curva de SPI. E você não alinha e nivela dente, você alinha e nivela bracket. Se o bracket foi colocado na posição errada mais para cervical, os seus centrais ficaram mais para cervical também, não vai fazer a curvatura do fio, não vai intruir seus incisivos, não vai instruir posteriores, você não vai ter a abertura da mordida. Então entenda que em caso de mordida profunda é essencial a realização do build-up. Tá? Então levante mordida ou build-up, vou falar build-up, mas é levante mordida, eu gosto de usar a palavra em inglês, acostumei a estudar em inglês, então eu vou falar build-up, mas é levante mordida. Se você tem mordida profunda, não colhe seus dentes para cervical. Faça o build-up no seu caso e colhe o seu caso com build-up. Tá? Então, cola o superior. No dia que você colar o inferior, cola o inferior normalmente na posição certa, no meio dos dentes. Depois faça o build-up depois. Tá? Quanto? O mínimo necessário. Quanto de build-up eu faço? O mínimo necessário. Por quanto tempo eu uso build-up? O mínimo necessário. Então, você faz o mínimo de levante necessário pelo menor tempo necessário. Tá legal? Então, os build-ups podem ser anteriores ou posteriores, tá? Eles podem ser feitos de resina, qualquer tipo de resina, existem resinas específicas para isso. Ele pode ser também comprado pronto, como esse metálico aqui, que é um batente anterior, que eu não vou avisar. E pode ser confeccionado com molde de silicone também, que são esses aqui. Eu vou abordar a forma que eu uso mais, tá? Então, vamos lá então. Principais indicações do build-up. Para mim, a principal é isso aqui. Acelerar a colagem dos brackets inferiores. Então, você tem um caso como esse, que o dá toque nos anteriores, se colar o bracket aqui. Ao invés de colar o bracket mais para cervical, que vai atrapalhar a sua correção na curva de SPI, não faz isso. Cola os brackets na posição normal, no meio do dente, e faz um levante posterior ao seu paciente para levantar a mordida, para não ter esse toque. Então, para mim, primeira indicação, acelerar a colagem no inferior. Se você cola o inferior mais cedo, automaticamente você alinha e nivela mais cedo, o seu caso termina mais cedo. Então é muito importante acelerar o tratamento logo, tá bom? Tá aqui os build-ups posteriores. Tá, ó. Build-up posterior sempre 2 dentes por hemiarco. Tá? Então, você vai fazer um molar e segundo pré. Molar e segundo pré. Molar e segundo molar. Primeiro molar e segundo molar. Primeiro molar, segundo pré, primeiro pré. Sim, no mínimo 2 dentes por hemiarco. Para quê? Para evitar a intrusão de posteriores, que não é interessante esse contato a você. Tá? Então, tente não fazer build-up um dente só, que pode intruir só esse dente. Principalmente pacientes jovens, que estão com os dentes erupcionando, você não quer essa intrusão de posteriores. Tá bom? Outra coisa importante no build-up é para remover interferências. Um caso como esse, tem um lateralzinho balizado que está dando toque no canino. Pedro Paulo, mas eu tenho um monte de casos assim que eu nunca fiz build-up e sempre alinho nivela assim, normalmente alinho nivela, porque o paciente não fica assim o dia inteiro. Ele não fica travado o dia inteiro. Ele fica a boca semi-aberta, igual vocês. Você fica em repouso, né? Você tem espaço funcional livre para trabalhar. Então, normalmente isso acontece. Se o seu paciente tiver parafunção e tiver apertamento noturno ou bruxismo e você não percebeu, ele vai travar a noite inteira e vai dificultar o seu movimento. Então, se você não tem como saber, eu faço em todos os meus casos. Então, todos os meus casos com interferência, eu faço o build-up. Rapidinho, boto, passo o fio, vestibularizou, eu tiro meu build-up. Porque para ter certeza que eu não vou estar trabalhando contra uma parafunção que eu não conheço. Você olha o caso, ele não tem desgaste, ele não tem deiscência gengival, não tem nada disso. Você acha que não tem, mas pode ter. Ele pode ter um apertamento noturno de 4, 5 horas por dia, que trava esse movimento por 4, 5 horas por dia. Então eu prefiro fazer o build-up, tá bom? Em caso de expansão, onde você quer expandir a arcada, né? Às vezes esse contato da mordida cruzada trava o movimento. Então você faz o build-up, você levanta, você cria uma pista para expandir um pouco melhor. Então em caso de expansão, onde eu vou expandir com autoligado, eu vou expandir com fios, e eu quero essa expansão, eu vou usar o build-up nos posteriores para criar uma pista, para tirar essa mordida cruzada aqui, levantar e permitir que o dente vá para vestibular um pouco melhor, tá bom? Então, em caso de expansão, eu também costumo usar nessa fase. Quando eu vou usar elásticos para expandir, eu faço build-up nos posteriores para permitir essa migração, tá bom? Quando eu vou usar elástico para descruzar, eu uso build-up nos posteriores, hein, gente? Cuidado vocês não usarem build-up em dentes anteriores, aqui no canino, e usar elástico para descruzar a mordida. Porque quando você usa um elástico para descruzar a mordida, que dá vestibular do inferior para o palatino superior, esse elástico tem a função de empurrar o superior para fora, o inferior para dentro, mas ele puxa no sentido vertical, um molar contra o outro. Se você fizer um build-up aqui e desocluir posteriores, vai destruir posteriores,
vai abrir sua mordida. Não faça isso. Então, se você está usando elástico para descruzar a mordida, ou não faz build-up nenhum, ou faz build-up em posteriores. Nunca build-up em anteriores para descruzar a mordida. Tá legal? Lembre-se disso, por favor. É um erro grave, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os tipos de build-up que nós temos para trabalhar? Tá? Build-up anterior. Tem esses dois tipos, né, na palatina dos centrais superiores, pode ser na palatina de inferiores também, alguns cruzados, pode ser na palatina, eu não uso, eu não gosto, eu não gostaria de ter um trauma em dentes anteriores, não tem pesquisa falando que absorve mais, absorve menos, mas eu não me sinto confortável como profissional da ortodontia em trabalhar com build-up na palatina de dentes anteriores. Eu acho que são dentes muito susceptíveis de reabsorção. Você causar um trauma nesses dentes eu não acho interessante, então sempre quando eu vou fazer build-up eu uso na palatina de caninos, que são dentes que têm um volume radicular maior, que normalmente aguentam mais a força mastigatória, são dentes chaves de oclusão, foi feito para guias, tem uma bossa óssea boa, então são dentes que aguentam maior o volume. Então eu faço, normalmente, quando é build-up na frente, eu faço em caninos para desocluir posteriores, tá legal? Eu costumo usar essa resina aqui, que é a Transbond Plus, da 3M, mas qualquer resina funciona, tá? Eu tenho mais facilidade, é uma resina híbrida, ela libera fluo, ela é fácil, ela é azul, então eu gostei de usar ela, trabalho com ela, mas qualquer resina funciona, tá legal? Na palatina de caninos superiores, tá bom? Quais são as indicações pelo Paulo de fazer um build-up anterior, segundo a literatura? Tipo braquifacial com mordida profunda. Por que isso? Porque o braquifacial com mordida profunda, o que você quer nesses casos é quando você alinhar e nivelar a sua curva de SPI, se ele é braquifacial, ele tem o terço da face encurtado, né? Ele é face curta. Você gostaria de ganhar com sua ortodontia esse aumento do terço da face. Então, para você é mais vantajoso instruir posteriores do que instruir anteriores no braquifacial. Então, você faz o build-up na frente, isso vai desocluir os posteriores. Quando desoclui, dá espaço para os dentes posteriores extruírem. Então, ele dá condições de uma extrusão posterior, acontecer de forma mais eficiente. Não quer dizer que só vai extruir posteriores, você está dando melhores condições de extrusão de dentes posteriores, tá legal? Então, se você vai fazer build-up, quando que eu faço build-up na frente? Braquifacial com mordida profunda, tá bom? Build-up posteriores. Como eu falei para vocês, sempre 2 dentes por hemiarco, tá? Eu prefiro fazer em primeiros e segundos molares. A minha região de escolha normalmente é no sulco oclusal, por quê? Porque é mais fácil de fazer. Tanto faz fazer só no superior ou só no inferior. Lembrando que o inferior é mais fácil a visualização, mas é mais difícil o controle de saliva. Então no inferior é mais fácil você ver o que está fazendo, mas controlar a saliva é mais difícil. No superior, não tem controle de saliva, é muito fácil controlar a saliva, só que tem um cuidado, porque você pode deixar uma gota, você bota a resina, pode escoar e formar uma gotinha ali, formar um volume maior para vocês. Lembrando, sempre 2 dentes por hemiarco. Se na sua oclusal do seu dente existe uma restauração, e ela vai ter uma adesão menor, você pode usar um adesivo universal, que funciona muito bem, ou faz o build-up, se for no inferior, na cúspides vestibulares. E se for no superior, nas cúspides palatinas, tá legal? Então é uma alternativa que você tem para não fazer no suco oclusal quando tiver uma extração. Eu faço sempre no oclusal e uso um adesivo universal nessa região. Tá aqui, adesivo universal, boto minha resina ali, tá legal? Onde fazer, já falei para vocês, vou falar agora para vocês já, né? No suco oclusal é a melhor solução, ou na palatina, curso palatino superiores, curso vestibular de inferiores, tá bom? Sempre 2 dentes por hemiarco, não esqueçam disso, tá legal? Sempre. Como é que funciona a técnica? É muito simples. Uma coisa interessante, eu gosto muito de usar essa espátula, né? Eu uso muito uma espátula de número 24, aquela de manipular mesmo, e o número que você tem no consultório, que é bem flexível. Para que isso? Quando eu boto o meu número, eu tenho que testar a altura que eu quero o meu número. Meu número, minha resina. Essa resina que eu uso é híbrida, é o número e resina, tá? Transbond Plus. Como é que você faz? Você bota a resina e fala, vem mordendo bem devagarzinho. Assim, não morde, extravasa tudo. Então, a forma que eu tenho de controlar, eu pego essa espátula e coloco assim na diagonal no paciente, mando ele morder. E inclinando, eu vou desinclinando a minha espátula, ele vai fechando. Até onde eu quero. Fala, para, abre a boca, ele vai abrir para mim. Então eu boto a espátula e falo, morde com os dentes de trás, vai morder. A espátula vai pedir que ele morda. Eu vou desinclinando a espátula, vai ficando tão fininha que vai chegar no ponto que fala, é aqui que eu quero. Abre, polimerizo, está pronto para mim. Então eu adoro trabalhar com essa espátula aqui, tá legal? Uma dica clínica para vocês. Paulo, eu não tenho essa resina no consultório,
Eu estou precisando de usar isso. Tem um caso agora, como é que eu faço? Não usa resina sem cor, porque quando for remover, é uma luta enxergar essa resina. Então eu prefiro que você use. Se você não tem essa resina azul, você não quer comprar essa resina azul, compre uma resina normal, que você está acostumado a usar, uma Z250, uma Z100, uma Z350. Pega uma placa de vidro. Pega um pincel atômico de crianças atóxicos, pinta a placa de vidro, passa a sua resina na placa de vidro, tá? Que ela vai pigmentar para vocês, vai ficar da cor que você quiser, pode ser azul, rosa, vermelho, verde, o que vocês acharem melhor, e faz. A outra solução, que é mais fácil ainda, é você usar o papel carbono. Então pega a sua resina, faz uma bolotinha, pega o seu papel carbono de marcar a oclusão, passa na resina o papel carbono, ela vai pigmentar, você condensa, polimeriza e pronto, fica a faixa depois. Então você escolhe ou usar um papel carbono, ou usar uma canetinha. O papel carbono é muito simples, todo mundo tem no consultório, passa o carboninho lá, condensa sua resina lá, polimeriza e fica ótimo para vocês. Então, duas opções para ter uma alternativa em relação à resina já pigmentada, tá legal? Com a indicação do build-up posterior. O build-up anterior são pacientes braquifaciais com mordida profunda, para desocluir os posteriores, para permitir que durante o alinhamento e nivelamento você tenha extrusão dos posteriores, né? Para você corrigir a curva de SPI, ela corrija intruindo os posteriores o máximo possível. No build-up posterior, eu quero o quê? Tipo dólico facial. Se você tiver mordida cruzada, então vamos lá, se é dólico facial, você não faz build-up na frente. Dólico facial, build-up sempre atrás. Por quê? Porque imagina você um paciente com face longa, terço aumentado, você faz build-up na frente e instrui posterior. Ainda, não dá. Então, se ele é dólico facial, build-up sempre posterior. Se a mordida é cruzada ou mordida aberta, build-up sempre posteriores, tá bom? Por que mordida cruzada? Quando você vai usar o elástico para descruzar, se faz build-up na frente, você pode destruir os molares com esse elástico. Então, build-up sempre nos posteriores, se seu caso é indicação de descruzar mordida ou mordida aberta também, tá? Ou dentes anteriores com doença periodontal. Seu paciente tem um dente anterior com doença periodontal, com perda óssea, tem um canal tratado, teve um trauma esse dente, eu não recomendo que você apoie sobre esses dentes. Em geral, gente, os caninos não sofrem trauma com tanta facilidade assim, então raramente você vai ter um canino afetado por isso. Mas se tiver, passa para os posteriores, tá legal? Qual cuidado tem que ter com o build-up? Paulo, olha só, gente, não tem comprovação científica disso, de que dá mais absorção do que não usar. Só que existem artigos como esse aqui, do American Journal, né, também de 2014, que mostra o que fizeram. Pegaram pacientes que iam extrair 4 premolares. Então, 4 primeiros prezes iam ser extraídos, 2 de cada lado. Aumentaram com resina, fizeram build-up, fizeram levante e mordida nesses pacientes de 2 milímetros e um lado só. E mandaram para casa por 4 semanas. Voltaram depois de 4 semanas e extraíram esses dentes e foram ver como é que estão as raízes. 100% de reabsorção. Fala, mas aí, bom, não quer dizer que vai reabsorver, porque fizeram só de um lado, só em um dente por 4 semanas, o trauma só em premolares. Mas se isso faz em premolar por 4 semanas, imagine dentes anteriores por 4 meses. Então, na dúvida, eu prefiro não fazer build-up em dentes anteriores, mas eu não tenho nenhum artigo que eu vi ainda que causa mais reabsorção, reabsorve mais dentes com build-up ou não, tá? Mas eu, como clínico, como ortodontista, eu prefiro não usar em dentes anteriores. Se fosse no meu caso, em mim, eu queria usar nos meus caninos e não nos meus dentes anteriores, tá legal? Então vamos lá então, quais são os cuidados com ele? Aumentar somente o suficiente, aumenta o mínimo possível, tá? Somente o necessário para desocluir, para tirar um contatozinho de interferência, para poder colar os seus brackets, ou para sua mordida cruzada caminhar, fazer só uma pista plana posterior, tá bom? Como o paciente fica com esse levante, ele morde diferente, ele perde a propriocepção, ele pode morder lábios e bochechas. Então pede ele para os 3, 4 primeiros dias evitar alimentos muito duros, roer osso de galinha, comer um pé de moleque, uma coisa mais dura, vai para uma alimentação mais... Não precisa ser sopa, tá? Mas evitar movimentos mais bruscos para evitar se morder um lábio e dar um corte no lábio dele, tá bom? Não usar nunca build-up, fazer um trauma em dentes com doença periodontal. Não é interessante você causar um trauma oclusal em dentes com doença periodontal, sendo anteriores ou posteriores, tá bom? Dica clínica para finalizar a aula. Percebeu no autoligado que você tem que cola logo os dentes. Autoligado você não pode ficar esperando, vou colar esse meio superior, depois vou... Não. Cola superior, faz build-up, cola inferior e vai logo. Já começa o tratamento logo com autoligados. Não fica enrolando o tempo, não, porque é um aparelho que ali nivela muito rápido. Então você tem que usar isso a seu favor. Já cola logo o inferior, já faz seu levante de mordida logo e ganha tempo com isso. Tenta acelerar, porque isso é a grande vantagem do autoligado. Ele alinha e nivela. Esse alinhamento inicial é mais rápido com ele, né? No final ele é um pouco deficiente para o torque, mas é muito eficiente, então ganha isso logo.
Segundo, percebeu que você botou o fio final, o fio da verdade, o tandem, que é o 16 mais 14, e não tá legal o seu alinhamento, já recola logo, porque é difícil colar brackets ligados. Eles são brackets diferentes, você não está acostumado com eles, ele tem um formato diferente. Então, se você está começando a usar agora, vai começar a usar agora, você vai ter mais erros de colagem do que você tinha no bracket convencional, tá bom? Tá difícil de abrir o clipe, ou de fechar, o clipe não está abrindo direito, bota um jato de carbonato ali em cima ou passa um tração nesse dente. Deve ter acumulado um tártarozinho ali e está deixando de encaixar de abrir para você. Então é muito interessante. Se tiver resistência, não força a quebrar seu bracket. Joga um jato ou faz um tração nesse dente. Tá legal? Para fechar, eu fecho com uma pinça, com o dedo ou com o alicate utility, aquele wingert de vocês. Tem um mínimo pequenininho, vai lá e aperta bem delicadamente que ele fecha o clipe com muita facilidade. Então é fácil fechar o clipe. Ele não tem resistência para fechar. Tá difícil de fechar, cuidado fazer a alavanca e quebrar o seu bracket. Vai bem devagarzinho e fecha com o clipe, com o dedo ou com o alicate utility, bem devagarzinho, força bem levinha, tá? Esse aparelho é interessante, o jet bracket, porque o autoligado ele tem um volume de metal maior. Então quando ele solta do dente, você consegue reutilizar ele. Você leva nesse aparelhinho, né? Bota lá dentro dele, jateia o jato de óxido de alumínio, você remove aquela base da resina e coloca de volta. São brackets mais caros. Então, se você quiser reutilizar esse bracket do seu próprio paciente nele mesmo, você pode usar. Principalmente falando em brackets estéticos autoligados. São brackets extremamente caros. Então, eu acho interessante, se você for usar um bracket autoligado, ter essa ferramenta no consultório. Soltou um bracket, ele fica preso o fio, ele tem um clipe, ele não cai. O paciente vem, você tira, leva no jet bracket, jateia a base e volta de novo e cola ele novamente. Tá legal? Lógico, tiro a resina do dente, ataque ácido, adesivo. Se quiser passar um adesivo universal na base do bracket, pode passar também, tá? Mas dá para você usar o mesmo bracket, tá bom? Sempre me perguntam isso. Paulo, que bracket você usa? Que marca você usa de bracket? E aí, eu botei eu bem grande, porque isso é uma opinião pessoal minha. A minha verdade, ela não é absoluta. Eu só posso falar daquilo que eu conheço, daquilo que eu estudei, daquilo que eu vi. Então, para mim, de repente, eu estou falando para vocês uma solução muito interessante, mas você tem uma solução muito melhor que a minha. Só que eu não conheço, eu nunca vi, eu nunca estudei, nunca me falaram isso. Então, você tem que entender o que eu uso, o que eu gosto de usar. Baseado em quê? Custo-benefício, facilidade de acesso e qualidade do produto. Eu não compro produto ruim, né? Se for pessoal na concessionária, meu consultório não tem Gol, tem Corolla para cima. Eu não tenho Gol no consultório. Eu sou os produtos bons. Por quê? Porque eu quero conforto, gente. Eu quero trabalhar bem, eu quero trabalhar rápido, eu quero ir para casa mais cedo, eu quero eficiência. Eu não quero black que solta toda hora, que dá trabalho de colocar, que o clipe não abre. Então eu quero produtos bons no meu consultório, tá legal? Então quais são os produtos que eu uso? Então vamos entender meu conceito. Para cada tipo de problema, eu tenho uma ferramenta para isso. Então vamos pensar na culinária. Eu gosto de dar essa analogia, né? Se tem um pão, eu quero passar manteiga no pão, eu não vou pegar uma faca de carne. É uma faca de manteiga. Então existe faca de manteiga para poder passar manteiga, passar patê, para espalhar o molho. Essa faca é super eficiente para isso. Ela foi desenhada para isso. Ela é leve, ela faz passar, ela é mais plana, não tem corte. Então é uma faca desenhada para isso. Se eu quero cortar uma carne, tem uma faca para carne. Aí se eu pego a faca de manteiga e vou cortar a carne, dá? Dá. É eficiente? Não. Vai ficar bom igual? Não. Vai ficar toda esmagada a carne, vai demorar para cortar, não vai cortar direito, você vai ficar bravo, vai demorar mais tempo que deveria. Então entenda que para cada tipo de problema, eu tenho uma ferramenta que se comporta melhor para esse problema. Tá? Então eu não uso tudo para todo mundo. Não pode ser assim, gente. Nenhuma área do mundo é assim. Você tem ferramentas específicas para aquilo, tá legal? Cortar um pão. Dá para cortar um pão com faca de carne? Dá. Com faca de manteiga? Dá. Um monte de gente corta com café da manhã, tá com preguiça, corta de manteiga. Mas essa faca é muito eficiente. Para cortar um pão, dá. Corta 1000 pão com a faca de manteiga. Pega 1000 pães, vai cortar agora 1000 com faca de manteiga. Você vai morrer. Agora o dobro do normal. Não vai ser eficiente, não vai ser legal para vocês. Então existe a faca de pão, para cortar pão, tá? E para abrir coco, tem o facão de abrir coco. Dá para abrir com faca de manteiga? Dá, você vai se matar. Vai ficar um dia inteiro, vai estragar a faca, vai estragar a sua mão. Mas esse coco vai abrir 1 hora. Vai ficar bom, vai ficar todo desgramado o coco, todo desgramado a sua mão, todo desgramado a faca, não vai sair. É quando você usa uma ferramenta errada para um caso errado. Existe para cada tipo de problema uma ferramenta ideal para esse caso e para o que o paciente escolheu, né? Então vamos lá. Dá para usar uma ferramenta só para tudo? Dá. Isso é eficiente? Não. Simples assim. Dá para fazer? Dá. Vai tratar? Vai tratar. Você vai ter um monte de reação, vai ter um monte de problema. Vai demorar mais que o normal, mas vai dar. Ah, então eu quero. Então o problema é seu. Você não quer ser eficiente, você quer complexidade. Então faz isso. Usa um só para todo mundo e acabou. No meu consultório, para cada tipo de problema eu tenho uma solução específica para isso. Então dá para usar uma solução em todo mundo? Não.
Não dá para usar tudo em todo mundo. Não existe solução que, isso é perfeito, o mundo melhorou, tudo agora não. Então, como é que funciona no meu consultório? Você usa alinhadores? Uso e uso muito alinhadores. Eu adoro alinhadores. Para quê? Para alinhar. Eu acho que é um ótimo aparelho para alinhar e nivelar quando a queixa do paciente é alinhamento e nivelamento e a necessidade dele é somente alinhamento e nivelamento moderado. Se a queixa do paciente é funcional ou a minha meta terapêutica é melhorar a função dele de forma significante, eu não acho que a melhor solução é o alinhador. Eu acho que ele é eficiente, eu acho que ele funciona, é um aparelho bom, porque ele foi planejado. Eu não acho que ele é a melhor ferramenta que existe para grandes problemas funcionais. Uma classe 2 severa, fechamento de espaço, tracionamento de lentes inclusos, tratamentos precoces. Não acho que ele é a melhor ferramenta. Você acha que ele funciona? Acho que ele funciona. Só que acho que ele não é a melhor ferramenta para isso. Deixa bem claro, tá bom? E aí, que bracket autoligado metálico você usa? Porsche da Bizil, 3M, tá? Quando você usa esse bracket autoligado? Eu uso o Porsche, que é o meu bracket de escolha autoligado, para casos de apiamento moderado a severo, onde eu não quero extrair. Então, se o caso é apiamento moderado a severo, eu não quero extrair, eu vou usar um autoligado. Porque ele extrai menos? Não. Porque quando você é apiamento moderado a severo, o efeito colateral é protuir dentes. O autoligado protui menos. Então, é um caso que eu quero controle de protusão. Eu não quero que dentes vestibularizem, tanto anteriores vestibular, e nem quero posteriores. É um caso que controla os efeitos colaterais da mecânica para mim. E me permite uma boa expansão também. Tá? Se puder expandir. Se não puder, bota o fio sem estar expandido, não vai expandir. O seu caso só vai expandir se o fio estiver expandido. Se o fio está normal, ele não vai expandir mais do que isso. Tá? Não deveria, pelo menos. Você botou o fio errado. Tá? Então, quando que eu uso o Porsche? Acabei de falar. Clarity Advanced. Esse é o meu bracket estético de escolha. Então, vamos entender isso. Se você tem um problema no seu consultório, é um caso grave, apiamento severo, 4 extrações, você vai extrair em geral, vai distalizar em geral, é uma mecânica difícil, é uma mecânica complexa. O meu bracket de escolha para pacientes que querem usar, o paciente escolheu usar algo mais estético e é um caso de alta complexidade. Eu só tenho um aparelho, que é o Clarity Advanced 3M. Por quê? Porque é o único aparelho estético que eu conheço que se comporta de forma muito semelhante ao metálico. Ele não quebra, ele não fratura, ele não descola, ele tem baixo atrito, ele tem alto leitura de torque, é fácil colocar a borrachinha, o fio retangular entra nele e fica perfeito. Então, para mim é um bracket muito bom. Se eu pudesse, usaria ele em todos os meus pacientes. Porque você não pode, porque eles não querem, porque ele é caro. Então, é uma escolha do paciente. Se o paciente quer um tratamento complexo e ele quer um bracket estético, é esse bracket estético. Se ele acha que não pode pagar porque o bracket é caro, ele vai usar um metálico por causa do custo. Não, eu não vou botar um bracket pior e vou dificultar minha mecânica. Não, bota um bracket metálico. Então esse bracket para mim, ele para mim hoje é o padrão ouro, é o melhor bracket que eu conheço, estético, convencional. Tá legal? E aí eu tenho outro bracket estético, que é o Gemini Crystal da 3M. Esse bracket, ele é muito estético, muito, totalmente transparente. Só que ele tem todos os problemas de um bracket estético. Ele quebra um pouquinho a aleta, ele descola mais do dente, ele é mais frágil que um bracket metálico. Todo mundo que usa bracket transparente sabe disso. Quem usa bracket estético sabe disso. Quando que eu uso o Gemini Crystal 3M? Casos mais simples, alinhamento e nivelamento, uma classe 2 pequena, de elástico pouquinho. Então, casos mais simples, onde o meu paciente ele quer uma demanda estética, eu vou usar esse bracket, ele tem um ótimo custo-benefício. Lembrando que ele vai quebrar a letra, ele vai descolar eventualmente por ser um bracket estético, a gente sabe disso. Isso não acontece com o Clarity Advanced, tá, gente? Ele quebra muitíssimo pouco, não descola quase nada, é um bracket muito bom de usar. São diferentes um do outro, tá legal? Então esse aqui é para casos mais simples. Clarity Ultra. Esse é um bracket autoligado estético. Quando você usa esse? Pacientes com altíssimo nível de exigência. Que ele não quer nada ali, não quer a borrachinha mudando de cor. Vou dar um exemplo. O paciente ele quer usar um bracket estético, ele é fumante. Você bota um bracket estético no fumante com borrachinha de silicone, ele fuma e fica preto no outro dia. É um paciente que toma muito vinho no final de semana. A borrachinha escurece muito rápido. Então são pacientes com alto nível de exigência estética e que não querem usar um Invisalign, por exemplo, não querem usar um alinhador. Por quê? Porque ele não tem compromisso com isso. Eu falo, não vou conseguir usar, vou tirar de noite. Não quero, eu quero um troço fixo em mim. Ou ele é um fumante, ele tem um bruxismo, vai perfurar o alinhador dele. Então, em geral, esse caso é o caso para pacientes com altíssimo nível de exigência estética. Tá? Ele é autoligado, ele não tem borrachinha, totalmente estético, o clipe é cerâmico, funciona muito bem, tem uma boa adaptação, tem um custo alto, porque é para um paciente com exigência alta. Tá? Então, meu bracket de escolha é para pacientes altissimamente exigentes. Tá bom?
E o Agile, para mim, esse é o Bracket de todo dia. Esse, para se pudesse só usar esse em todo mundo, eu ficaria muito feliz, que é um Bracket muito bom, alto custo-benefício, tem um perfil baixo, ele é confortável para o paciente, tem uma alta precisão, tem uma boa base de colagem. Então, esse é o meu Bracket de escolha para o dia a dia. Então, que Bracket metálico você usa no dia a dia? Esse é o Agile da Bizil. Por que você usa tudo a 3M, Pedro Paulo? Bom, eu gosto da empresa, eu tenho facilidade de comprar esses materiais na minha cidade. Então, também isso me ajuda muito em minha logística de consultório. Pensa que eu sou ortodontista, eu não sou professor, não vivo de blá blá blá. Eu vivo de consultório. Então, eu tenho que ter materiais que eu tenho fácil acesso. Eu sei que existem outras marcas muito boas também. Só que na minha cidade, eu moro no Espírito Santo, Vitória, o acesso não é tão fácil assim. De marcas de altíssima qualidade, padrão A, marcas boas. Eu não consigo comprar assim. Quem está em São Paulo, quem está no Rio, quem está em Curitiba, consegue comprar isso com uma facilidade. Na minha região não consigo, então eu optei por uma marca que eu consigo usar. Uma marca muito boa, que eu confio no material, que eu gosto dos resultados desse material e que eu tenho acesso fácil a eles. Tá legal? Ah, Paulo, então é legal trabalhar com bracket inteligente. Não existe bracket inteligente, para com isso. Ó. Se alguém falar, eu trabalho com bracket inteligente, o bracket não é inteligente. Inteligente é vocês que estudam, que se dedicam, que correm atrás, que ficam preocupados, que perdem o sono com os pacientes, com os casos complexos. Então, nós somos inteligentes. O ser humano é inteligente, não um bracket, tá legal? Então esquece isso que existe bracket inteligente, não existe. O bracket não sabe nem o que está acontecendo. Quem é inteligente é você, quem toma decisões são vocês. Então, se qualifiquem, estudem. Muito obrigado pela atenção, pela aula de hoje, aí, a última parte da aula. Ela ficou mais longa que as outras, mas eu queria terminar logo essa parte 3. Dá um pause na aula, assiste depois. Um grande abraço. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.